Tem alguém feliz aí com Jesus? Dá um brado bem forte aí. Amém? Acenda as luzes aí. Aleluias. Eu não sei você, mas não tem lugar melhor, na minha concepção, do que estarmos na presença desse Deus, sentindo sua presença, sentindo seu Espírito, louvando, pois nós fomos criados com esse propósito. Fomos criados para glorificar o nosso Deus. Eu quero, por gentileza, me dá o meu tablet aí, Jane. Eu esqueci ele aí. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje. Hoje eu vou autorizar a leitura no telão, mas eu peço a todos vocês, tragam suas Bíblias. Se não trouxer ela no papel, traga ela no seu telefone. É inaceitável que um cristão não tenha uma Bíblia, ainda que seja digital, certo? Então traga a sua Bíblia. Se não tiver ela no aplicativo, no celular, baixa. Mas você não pode vir para um culto e não ter uma Bíblia para fazer o acompanhamento da leitura, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês hoje a palavra que se encontra em Gênesis capítulo 19. Pode projetar a leitura. Quinta-feira, culto de ensino. Não vem para o culto sem Bíblia não, viu? Tem que trazer. Oi? Quarta, né? Quarta, isso, muito bem. Irmãos, como é bom, como é bom louvar a Deus, como é bom sentir sua presença. Tem coisa melhor, não tem prazer melhor do que nós sentimos Deus, do que nós sermos tocados pelo seu Espírito. Eu vou fazer uma leitura do capítulo 19. Eu preciso ler mais uma leitura interessante, então você vai se sentir bem em ler essa leitura. No sentido de aprender uma história muito conhecida. Então nós vamos relembrar hoje. Iago, eu deixei um pouquinho de gate ativado aí. Desativa, por gentileza. Gênesis 19, vamos lá? Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostou-se com o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venha para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e lhes comeram. Mas antes de eles se deitarem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi à porta, fechou atrás de si e lhe disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometa essa maldade. Olhem aqui, tenho duas filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Faça com elas o que quiserem, porém não faça nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: sai daí. E acrescentaram: e ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atirando-se contra o homem, contra Ló,
e aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filha, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-o sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. E ele disse: levante-se e saia deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e suas filhas, que aqui se encontra, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como porém ele se demorava, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem para toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. E eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e agradastes a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida, mas não posso fugir para o monte, pois eu receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. E eis aqui perto uma cidadezinha para a qual posso fugir. Ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. Os anjos respondeu: quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e fuja-se, e refugie-se lá, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquela cidade e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Apenas esses versos. Curva tua cabeça comigo, eu quero fazer uma oração. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por estarmos aqui em tua presença. Muito obrigado por sentirmos o teu Espírito. Muito obrigado por sermos casa, morada da tua presença. Fala conosco essa noite, de uma forma simples, porém poderosa. Ministra aos nossos corações. As palavras que saem da minha boca, Senhor, possa penetrar como uma espada afiada no coração dos teus filhos nesta noite. E que o Senhor nos traga reflexões para nós melhorarmos, para nós avançarmos, para nós enquanto cristão entendermos que somente a Ti devemos prestar culto. Assim eu te oro, grato em nome de Jesus. A história de Ló é uma história muito conhecida por muitas pessoas. Esse texto que eu retratei para vocês fala justamente acerca disso. Deus, ele resolve destruir com fogo a cidade de Sodoma. Se nós lermos o capítulo 19, o texto vai dizer que por conta de Abraão, Deus usou de misericórdia para com Ló. Para aqueles que não sabem, Ló era um sobrinho de Abraão. Então Deus, por amor a Abraão, ele poupa a vida de Ló e seus familiares. Então eu quero já de início fazer uma aplicação aqui. Você que muitas vezes anda rebelde por aí, você que muitas vezes não ouve pai, não ouve mãe, não ouve ninguém,
quero te dizer que muitas vezes a razão de você estar vivo é porque existe uma pessoa orando por tua vida. Quando alguém se coloca de joelho para orar por outro, Deus muitas vezes poupa a vida daquela pessoa, não por amor à própria pessoa, mas por amor a um servo que está do outro lado, dizendo: Senhor, tende misericórdia do meu filho, tende misericórdia da minha filha, Senhor, atenta para os meus. Então talvez você entrou aqui hoje, você esteja orando, fazendo essa oração. Talvez você ore pelos seus filhos, pelos seus familiares, pelos seus irmãos. Hoje nós fizemos isso aqui. Hoje nós clamamos por nossas famílias. Hoje nós clamamos por aqueles que amamos. E saiba, a nossa oração, a tua oração, ela não fica em vão. Deus, ele ouve o clamor de um justo. Deus, ele ouve a súplica de um pai, de uma mãe, de um irmão, de alguém que ama outro. E por amor a essa pessoa, Deus muitas vezes poupa. Então Deus, ele ouve a oração de Abraão em prol do seu servo. E Deus, ele guarda, Deus resolve destruir por completo a cidade de Sodoma. Sodoma foi uma das cidades mais ímpias que existiu no Antigo Testamento. Foi uma das cidades mais cheias de violência que se pode encontrar. Foi uma das cidades onde o seu povo, os seus habitantes, infelizmente eram malignos, malvados, impiedosos, ao ponto de existir uma cultura em Sodoma, que essa cultura era o seguinte: qualquer homem que entrasse nos portões de Sodoma deveria ser abusado sexualmente pelos homens daquela cidade. Esses homens, esses visitantes que entravam em Sodoma, eles eram estrupados, porque tornou-se algo cultural. Razão essa que quando esses homens ele entra, e quando Ló vê eles, Ló diz: vamos para minha casa, vamos embora. Quando os homens, os habitantes daquela cidade souberam que eles entraram e não foram abusados, eles dizem: olha, os homens que estão aí na tua casa devem sair para fora, e todos nós devemos abusar deles sexualmente. Era uma cidade, infelizmente, que o texto bíblico vai dizer que chegou diante de Deus, diante das narinas de Deus, o seu pecado. Chegou diante das narinas de Deus toda a sua impiedade, toda a sua maldade. E por essa razão é que de fato Deus, ele resolve destruir essa cidade. E é interessante que quando Deus estava falando com Abraão, dizendo que destruiria Sodoma, Abraão começa a fazer uma oração e dizendo: Senhor, se lá tiver 50 justos, o Senhor destrói aquela cidade? Não, Abraão, não destrua. E se tiver 45, também não destrua. E se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver... E ele foi diminuindo, infelizmente não tinha. Até o próprio Ló aqui, ele é retirado por conta da oração feita por Abraão. Era uma cidade ímpia, uma cidade, infelizmente, que deixou com que a maldade invadisse as suas entranhas, os seus corações. E esse povo tornou-se maligno. Infelizmente, um povo que matava os seus vizinhos, que roubava os seus vizinhos. Um povo totalmente desafeiçoado de Deus, sem nenhum tipo de amor para com Deus. Uma nação totalmente perdida, ao ponto de Deus dizer: eu vou destruir. Mas Deus, por misericórdia, Deus manda os anjos irem retirar da cidade Ló e os seus parentes. Porém, o texto nos diz que quando o anjo ele está se comunicando com Ló e os seus parentes, ele diz: olha, o Senhor poupou a vida de vocês. Pela madrugada nós iremos sair. Porém, quando estivermos saindo da cidade, não olhe para as campinas, nem tampouco olhe para trás. Apenas prossigam no que Deus está fazendo. E o texto que nós lemos até o versículo 26 nos diz que quando eles estavam saindo, a mulher de Ló olha para trás e ela torna-se uma estátua de sal. Ao lermos Lucas capítulo 17, versículos 32, Jesus vai fazer menção. Ele está falando acerca da sua vinda, e ele está dizendo: não sejam igual à mulher de Ló. Qual foi o pecado da mulher de Ló? O pecado da mulher de Ló, infelizmente,
foi trazer dentro de si Sodoma. É interessante que Deus, ele tira a mulher de Ló de Sodoma, mas Deus não conseguiu tirar Sodoma de dentro do coração daquela mulher. Deus muitas vezes tira o povo do mundo, e é fácil. Deus tirou o povo lá do Egito com direção à terra prometida. Deus tirou o povo do Egito com sua mão forte, mas Deus não conseguiu tirar o Egito de dentro do povo. Razão é essa que levou todo aquele povo, mais de 600 mil pessoas, não herdaram a terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Porque no decorrer da caminhada, aquele povo começou a olhar para trás. Porque no decorrer da caminhada, aquele povo começou a dizer: melhor era no Egito. No Egito nós tínhamos as cebolas, no Egito nós tínhamos lá as nossas alimentações. E por conta deles murmurarem, a Bíblia nos diz lá em Êxodo que Deus abre a terra, e aquele povo que saiu com a promessa de herdar a terra prometida foram engolidos pela justiça e pelo castigo de Deus. A mulher de Ló, infelizmente, ela tornou-se uma estátua de sal, porque infelizmente o mundo Sodoma estava dentro do seu coração. Deus tirou seu corpo, mas o seu coração estava lá. E pelo fato do seu coração estar nas coisas passadas, infelizmente nós lemos esse texto e vemos agora no Novo Testamento o próprio Jesus dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Cuidado para que vocês também não se tornem uma estátua de sal. Cuidado para que vocês de fato não se percam olhando para as coisas que para trás ficaram. Todos nós que estamos aqui, muitos dos que estão aqui, já foram alcançados por Deus, já foram tirados do Egito. Deus nos comprou, nos retirou, e nos diz o texto sagrado que Deus nos tirou com sua mão poderosa. Deus nos arrancou do império das trevas. Agora eu lhe faço a seguinte pergunta: você está aqui nesta noite, mas aonde está o teu coração? Porque entenda, eu enquanto pastor, eu fico muito feliz em ver muitas pessoas aqui. Eu fico feliz quando eu chego na igreja, eu digo: uau, fulano veio para o culto hoje. Mas às vezes Deus, ele olha do alto e Deus não faz uau. Deus diz: eu estou muito triste porque fulano veio para o culto hoje. E por quê? Porque às vezes nós até chegamos no culto, às vezes a gente até entra na igreja, vem cultuar, mas não pela motivação certa. A primeira vez que eu fui a um culto, o pastor provavelmente disse: que coisa boa, Paulinho está no culto. Mas Deus não gostou da minha presença no culto. Porque a primeira vez que eu fui no culto, eu não fui para o culto porque eu queria cultuar. Eu fui no culto porque eu queria ver uma menina. Porque alguém me convidou e disse: vamos para o culto hoje, e após o culto nós vamos para a pizzaria. Então eu fui para o culto não com a intenção de buscar Deus, não com a intenção de ouvir Deus falar comigo. Eu fui para aquele culto com a intenção de pós-culto sair com uma menina. Então ainda que os homens dissessem: que coisa boa, Paulinho está aqui, Deus olhou e disse: é ruim ele estar aqui, porque ele não entendeu a razão pela qual ele deve ir ao culto. Então Deus, ele é aquele que não faz uma leitura superficial. Deus, ele é aquele que sonda o mais profundo dos nossos corações. Deus, ele vê a razão, as motivações que nos traz ao culto. Essa esposa de Ló tornou-se uma estátua de sal, porque infelizmente Deus olhou dentro do coração dela e disse: eu estou tirando ela de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. Na verdade ela ama Sodoma, ela vai sentir saudade de Sodoma. Ela gostava da impiedade que existia em Sodoma, ela gostava dos prazeres de Sodoma, das injustiças de Sodoma. E todas as vezes que Deus, ele localiza dentro do nosso coração essas motivações, todas as vezes que Deus de fato ele encontra, você não sabe o que aconteceu, o mistério aqui agora. Todas as vezes que Deus de fato ele encontra, ele percebe essas motivações negativas dentro dos nossos corações, Deus simplesmente ele nos rejeita. A palavra de Deus vai nos dizer, João capítulo 2, primeira epístola de João capítulo 2. Eu queria que coloca rapidinho, tu é um fera aí mesmo.
Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15. Veja o que diz a palavra do Senhor. Não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Coloca Tiago capítulo 4, verso 4, por gentileza. Tiago 4, 4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, não há como nós sairmos do mundo e afirmarmos que estamos na igreja, mas o nosso coração está no mundo. A grande realidade é que Deus nos convida a nós entendermos esses princípios. Não há prazer em uma pessoa, não há prazer de Deus numa pessoa, quando Deus faz a leitura do seu coração e percebe que essa pessoa ainda está igual à mulher de Ló, desejando, amando, sentindo saudade do mundão que passou. Deus deseja de fato que nós venhamos amá-lo, que nós venhamos ter todo o nosso prazer nele, que nós venhamos realmente deixar para trás, entendendo que as coisas que se passaram não mais fazem parte do nosso presente. Precisamos viver em novidade de vida. Precisamos viver um novo tempo diante de Deus, um tempo de retidão, um tempo de realmente deixarmos o pecado para trás. Por isso é que Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 4 e versos 17 e diante, ele vai dizer o seguinte. Efésios 4, 17, ele vai dizer: isto portanto digo e no Senhor testifico, não viva mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não vivam mais como vivem os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Próximo. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometerem todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Veja o que ele está dizendo. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os enganos deste mundo, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. O que é que Paulo está dizendo, irmãos? Olha, quanto à velha maneira de viver, vocês precisam entender que vocês não são mais gentios. Talvez seja essa conscientização que falte hoje na igreja, porque nós encontramos muitas vezes muitos cristãos vivendo como se não fosse crente. É muito comum, infelizmente hoje, nós encontramos muitas pessoas afirmando ser cristão, mas a vida infelizmente não corresponde a isso. Afirma ser de Cristo, mas o comportamento não é digno de um cristão. A vida não parece que condiz, porque infelizmente está igual a mulher de Ló. Até saiu do lugar, mas o lugar não saiu de dentro de si. A Bíblia vai dizer que aonde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Muitas pessoas estão na igreja, mas os seus corações estão no mundo, estão arraigados no mundo, estão presos aos desejos passados, às vontades, aos prazeres, à velha vida. Eu não sei se você já teve o desprazer, eu já tive esse desprazer, de conversar com um crente e ele começar a falar do passado dele, mas ele não falar com vergonha, ele falar com orgulho. Ele se
vangloriar das coisas que já fez. Todas as vezes que eu vejo um cristão se vangloriando do seu passado, contando o pecado que cometeu como algo glorioso, eu digo, cara, essa pessoa nunca se encontrou com o Cristo que constrange o homem do seu pecado. Porque quando eu me encontro com Cristo, eu sou constrangido. O pecado que eu cometi, eu tenho vergonha dele. Eu não falo, e se falar é para mostrar que Deus transforma, não para me vangloriar do que eu já fiz no passado. Isso é um sinal que, infelizmente, o espírito da mulher de Ló habita dentro de muitos homens e dentro de muitas mulheres. Infelizmente, há muitas pessoas que quando Jesus ele voltar para buscar a sua igreja, vão ficar, porque infelizmente os seus corações não estão entregues ao Senhor. São pessoas que não tiveram coragem de renunciar tudo por Cristo. São pessoas que gostam do movimento gospel, gostam do entretenimento gospel, mas não gostam de ser de fato um cristão autêntico e verdadeiro. Quem somos nós? Somos a descendência de Abraão ou somos a descendência da mulher de Ló? Aonde estão os nossos corações? Você vem para o culto, você até gosta do culto, você até celebra no culto, mas aonde está de fato o seu coração? Porque eu já vi muitas pessoas vir para o culto, mas infelizmente não mudaram de vida. Eu já vi muitas pessoas chegar aqui nesse ambiente, chorarem junto conosco, mas no outro dia, ao verificar as suas redes sociais, perceber que nunca houve uma transformação verdadeira. Quem somos nós na plateia? Somos um Abraão que Deus olha e enxerga justiça, ou somos infelizmente a descendência da mulher de Ló? Um povo que infelizmente está no culto, mas ama mais as coisas do mundo do que de fato as coisas de Deus. Um povo que está aqui, mas que já está pensando no São João, já está pensando em João Gomes, já está pensando em fulano de tal. Quem é você de fato? Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso amor? Eu digo isso com muito pesar e com muita tristeza, mas em julho muitos dos que estão aqui não estarão nesse culto. Em julho, muitos dos que estão aqui não vão voltar para o culto. Sabe por quê? Porque vão ser infelizmente seduzidos por Sodoma. Vão olhar para o São João, vão olhar para as atrações e vão ser seduzidos. E eu te digo isso com muito pesar, com muita tristeza. Você vai se tornar uma estátua de sal. O que isso representa, pastor? Um ser vazio, sem Deus na vida. Alguém que vai se tornar simplesmente uma alma ambulante, um ser sem expectativa, alguém que parece que a vida não faz sentido, alguém que parece que viver não é algo interessante, porque perdeu o mais precioso que é Deus. Eu sei que o mundo tem seus prazeres. Eu seria um hipócrita mentiroso se eu não afirmasse isso aqui hoje, mas nada se compara a sentirmos Deus. Não há prazer maior do que sentimos Deus. Eu não sei se você já teve esse privilégio. Eu não sei se você de fato já teve o privilégio de sentir Deus. Libera isso aqui, água. Eu não sei, mas eu quero te falar uma coisa. Eu quero te dizer que não existe prazer maior do que de fato sentirmos a presença de Deus. Eu lembro-me quando me converti, eu comecei para a igreja, e ao chegar na igreja eu vi as pessoas chorando. E uma vez eu perguntei ao irmão, eu disse, cara, por que a galera chora na igreja? E alguém me disse, cara, porque eles estão sentindo a presença de Deus. E naquele momento eu comecei a orar, a dizer, Senhor, eu quero sentir a tua presença também. Eu não sentia nada. Eu ia para o culto, e o culto para mim era um local que eu gostava de ver pessoas, mas eu não sentia nada. As pessoas choravam, as pessoas se entregavam ali, e eu simplesmente não sentia nada do que estava acontecendo. Até que um dia eu comecei a orar, a dizer, Senhor, eu quero sentir a tua presença também. Cara, e a primeira vez que eu senti a presença de Deus, isso foi em um culto de vigília. Eu chorei tanto, mas chorei tanto, que terminou o culto, eu voltei para casa na madrugada chorando. Eu fui tomar um banho chorando, porque eu não conseguia me conter diante daquilo que eu tinha sentido naquela noite. Eu sei que o pecado tem seus prazeres,
mas nada se compara a nós sentirmos a presença de Deus. Talvez você já provou muitos prazeres lá fora. Talvez a droga te traga prazer, talvez uma vida libertina te traga prazer, mas eu quero te dizer que nada se compara a nós sentirmos a presença de um Deus Todo-Poderoso. Nada se compara a sentirmos a presença do Espírito Santo de Deus habitando em nós. É um prazer que substitui todos os outros demais prazeres carnais. Então entenda, não há nada mais precioso do que de fato sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Não há nada mais precioso do que sabermos que somos cuidados por Deus. Não há nada mais precioso do que de fato dizermos: cara, eu pertenço à família de Deus. O meu coração está no Senhor, e nele eu vivo de uma forma totalmente voltada para Ele. A minha oração é que Deus, Ele tire de dentro dos nossos corações todo o amor por Sodoma, todo o amor pelo mundo, todo o amor por coisas que infelizmente não corrobora com a sua vontade, mas que nos afasta da sua presença. A minha oração nessa noite é para que Deus nos atraia como a ímã que atrai o metal, que nós sejamos atraídos para Deus, e que em Deus nós vamos encontrar toda a nossa felicidade. Que a tua felicidade não esteja em João Gomes, se é que ele vai estar aí, nem sei, espero que não. Acertei ou não? Quem é que sabe? Você sabe, você está com vergonha de dizer. Quem é, né? Cara, eu falo isso porque o ano passado uma pessoa se converteu aqui no galpão, e ela foi muito sincera comigo. E ela disse: pastor, entre ir para o culto e ir para João Gomes, eu vou para João Gomes. Pastor, aonde está essa pessoa hoje? Está fora da igreja, está totalmente distante de Deus, porque tornou-se uma estátua de sal. Todas as vezes que ídolos ocupar o lugar de Deus em nosso coração, Deus, ele se afasta, porque como ele já revelou-se, ele não divide sua glória com ninguém. Ou o teu coração é dele, ou ponto final, cara. Deus não divide o teu coração com o ídolo A, o ídolo B e Deus também. Não. Nesse aspecto, Deus de fato ele é egoísta. Nesse aspecto, Deus de fato ele é um Deus. Por isso é que nós somos uma religião monoteísta, ou seja, Deus não divide os seus adoradores com o outro Deus. Então precisamos entender que precisamos sim estar aqui louvando a Deus com o coração totalmente livre, aberto, dizendo: Senhor, arranca de mim todos os amores antigos, arranca de mim todos os velhos ídolos que estavam dentro do meu coração. Que nós sejamos sinceros diante do Senhor, orando a Ele e dizendo: Pai, existe lá dentro do meu coração alguns ídolos ainda que permanecem lá, mas me ajuda a me livrar deles. Arranca eles de dentro de mim. Que nessa noite nós vamos orar dizendo: Pai, eu não quero ser a mulher de Ló, eu não quero me tornar uma estátua de sal, eu não quero perder a tua presença, eu não quero me perder, mas eu quero me encontrar em ti. Eu queria nesse momento orar com vocês. Então se coloquem em pé. Eu não sei quem é você na multidão, eu não consigo sondar o teu coração, mas o Espírito de Deus está aqui nessa noite, Ele sonda os nossos corações. O Espírito de Deus está aqui nessa noite e Ele vai nos lugares mais profundos do nosso ser. Ele sabe o que você conversou antes de vir para o culto. Ele sabe quais são as pretensões as quais você estava planejando para o próximo mês. Deus conhece o mais oculto do nosso ser. Não há lugar que você se esconda na presença de Deus. Não há nada que nós devemos pensar, porque o salmista já revelou isso dizendo:
A palavra nem sequer nos chegou à língua, mas o Senhor já conhece. Então provavelmente você chegou aqui hoje, você tenha dito: cara, existem alguns velhos amores no meu coração. Eu queria que nessa noite nós orássemos ao Senhor, dizendo: Pai, eu não quero me afastar da Tua presença. Eu queria que nós orássemos nessa noite dizendo: Senhor, eu quero estar em julho aqui. Julho, eu quero estar nesse lugar, Pai. Que sejamos verdadeiros diante de Deus nesta noite de hoje. A palavra dele nos diz que Deus, ele não rejeita o coração contrito e aquebrantado. Deus rejeita muitas coisas. Então, aquilo que for difícil para você, não é difícil para Deus. Os desejos quais para você é difícil, para Deus não é difícil. Então eu quero convidar você nesse momento a, com muita sinceridade, você clamar nessa noite pela presença de Deus. Amém? Eu não vou pedir para você vir aqui na frente não, porque possa ser que você fique com vergonha. Então no seu lugar aí mesmo. Eu queria que nós fôssemos verdadeiros nesta noite. Eu queria que nós falássemos com Deus, dizendo: Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser fiel ao Senhor. Deus irá usar pessoas para manter você na presença dEle. Eu me converti em 9 de maio, um mês antes do São João. E um dia eu disse: cara, é magnífico hoje, eu não vou perder. Eu vou para Magnífico. E me arrumei para ir para Magníficos. E quando eu vou sair na porta, aparece o irmão Emanuel. Tu vai para onde, Paulinho? Eu não ia dizer para ele que ia para Magnífico, né? Vou para a igreja, vou contigo. E não me deixou um segundo sequer. E eu entendo hoje que era Deus usando Emanuel para dizer: meu filho, eu tenho algo muito melhor para a tua história. Não se encante com Magnífico, não se encante com João Gomes, sei lá com quem, Natanzinho. Não se engane com isso. Eu tenho algo muito melhor e muito maior para a tua vida. Eu sei que há pessoas aqui nessa noite que sabem do que eu estou falando. Eu sei que há pessoas que estão, ou talvez estavam se planejando para dar uma fugidinha, talvez em Caruaru, para o pastor não ver. Mas a internet revela tudo, o Instagram também. Então não vai. Mas eu quero orar para você nessa noite, para que todo ídolo seja desfeito, e que você entenda que existe um projeto, um propósito de Deus muito maior para a tua história do que simplesmente uma noite de prazer. Não troque, não seja uma geração de Esaú, que trocou um futuro com Deus por conta de um prato de sopa, por conta de um prazer momentâneo. Os prazeres passam, mas a presença de Deus não passa. Estou com 42 anos hoje, eu me converti com 19. Foram difíceis? Foram. Mas Deus tem me sustentado a cada dia e a cada momento. No seu lugar, eu quero orar por tua vida. Coloca a tua mão direita no teu coração. Eu entendo que o coração é o lugar onde habitam as nossas emoções. A Bíblia vai dizer que o coração é o lugar mas tão obscuro que só Deus, não é você não, só Deus conhece o nosso coração. Vamos orar? Espírito Santo, aqui nós estamos nessa noite. Nós não somos super-homens. Nem existe Mulher Maravilha aqui. Existem homens pecadores. Mas apesar de sabermos que somos pecadores, nós não amamos o pecado. Senhor, a nossa natureza é santa, porque foi o Senhor quem implantou essa natureza em nós. O nosso corpo até deseja o pecado, mas não é o nosso corpo que vai nos conduzir. Pai, eu quero orar nessa noite pelos meus irmãos aqui nessa noite. Eu quero profetizar que eles não serão igual a mulher de Ló.
Eu quero profetizar nesta noite que todo ídolo que estava dentro de seus corações seja retirado nesse momento e que seja invadido pela presença do Teu Espírito Santo. Pai, eu quero nesse momento, pela autoridade do Teu Espírito, aonde tiver um crente aqui nesta noite, começa a arrancar os ídolos de dentro dos seus corações. Começa a tocá-los agora com a Tua presença, Pai. Começa a tocá-los com a Tua presença como nunca antes eles foram tocados. E que eles sintam nesta noite de hoje o prazer que o mundo não dá, a alegria que o mundo não proporciona. Romanarabia sori bikovia shadaramanais. Romanabaia sou nelecomanarabaia. Romamaia sou nelecomanarabaia sou. Rocomanalabia sou nelecantionoro romanarabaia. Romanaba sou. Eu profetizo que você seja tocado nessa noite. Eu profetizo o destronamento de todo trono de ídolos antigos. Eu desfaço em nome do Senhor Jesus. Ídolos antigos, batam em retirada. Senhor Jesus, habita o coração da Tua igreja. Habita a mente da Tua igreja, o coração dos Teus filhos. Senhor, nós não seremos semelhantes à mulher de Ló, mas nós seremos sim, semelhantes a Abraão. A nossa marca será a confiança em Ti, a renúncia do mundo, o amor à Tua palavra. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me. Seja abraçado nessa noite pela presença do Espírito de Deus. Seja abraçado nessa noite Abraça-me pela presença do Espírito. com Teus braços de amor. Seja tocado. Abraça-me. Seja tocado pelo Espírito Santo nessa noite de hoje. Abraça-me, Senhor. Abraça-me com Teus braços de amor. Não
Espírito de Deus, eu profetizo sobre tua vida nessa noite. Não é pela tua força. Sozinha você não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir. Mas eu profetizo força do alto nessa noite sobre você. Ó, os convites para você fazer o que é errado. Deus nessa noite diz: meu filho, só depende de você. Minha filha, só depende de você. Eu te revisto nessa noite com a minha presença. Eu te revisto nessa noite com a minha graça. Força você recebe hoje. Renovo você recebe hoje, para permanecer diante da presença. Teus braços de amor. Ramaya Labia Soro, Verebio Babaya Soro. Com teus braços de amor. Escuta. Ó, você que está aqui hoje, escute. Você que está aqui hoje e que está andando por caminhos que não é os caminhos que Deus trilhou para a tua história. Deus te convida hoje, dizendo: meu filho, minha filha, é tempo de voltar para a minha presença. É tempo de voltar para o meu caminho. Eu quero convidar você para você vir aqui na frente. Você que deseja hoje entregar a sua vida a Jesus. Você sabe que a proposta do mundo não é a melhor para você. Deus tem falado com você, mas você tem resistido à proposta dele, à voz dele. Eu te convido, eu quero orar por você. Não tenha vergonha de vir aqui na frente. Tenha vergonha de voltar para casa só, solitário, vazio de Deus. Vem para cá, eu quero orar contigo. Todos nós que estamos aqui um dia fizemos isso. Nos prostramos diante da tua presença. Nos rendemos diante da presença desse Pai. Então, se há alguém aqui nessa noite que precisa voltar para a presença ou se entregar a Jesus, não perca tempo. Vem, eu quero orar por você. Aos meus 19 anos eu fiz isso, e hoje estou pregando para a tua vida. Enquanto o Jefferson canta, eu quero que você venha aqui à frente. Abraça-me. Vem, eu quero orar por você. Abraça-me. Com teus braços de amor, abraça-me. Não é sobre você, é sobre Deus em você. Abraça-me. Com teus braços de amor. Eu sei que há mais pessoas nessa noite. Não posso viver. Vem pra cá, vem, chega. Longe do teu amor. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Vem, vem. Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor, não posso viver. Só quero a ti.
nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais que a ti, e nada mais, nada além de ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, nada mais que a ti, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, e nada mais que a ti. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, voltar à inocência, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Aplaude Jesus bem forte, bem forte. Gabi. Cadê Gabi? Pegar esse senso. A paz, pessoal, que culto abençoado. Eu vou pedir para que novamente você dê uma salva de palmas para Jesus por esse culto maravilhoso. Queria testificar para vocês de como a nossa ação na base é importante. Porque através da nossa base, mais de 4 adolescentes foram salvas para a glória de Jesus. E essas adolescentes vão se casar e vão ter filhos. E esses filhos também servirão ao Senhor, amém? Então, é com muita alegria que eu falo para você, seja voluntário na nossa base, seja um contribuinte, porque isso gera frutos, são frutos que vão perpetuar gerações. Então, se você quer ser um auxiliar nessa base, você quer ajudar de alguma forma, entre em contato com nossa irmã Micaele, nosso irmão Batista, nossa irmã Klein.